estatísticas de nada valem se o Santos não for um time totalmente competente, com vontade em campo, né? Minimamente competitivo, porque até um time lanterna de qualquer campeonato, de qualquer liga, ganha de um time sem vontade. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa é a terceira edição do quadro Sereia Responde, mês de março. Mas antes de começar falando do quadro, antes de começar respondendo as perguntas de vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gostaram do meu novo cenário? Ele não tá totalmente completo, vai ter mais algumas coisas aqui em breve. Mas e aí, me fala, comenta aqui se vocês gostaram, se vocês acharam legal, gente. Eu tô apaixonada, tô apaixonada. Olha, tem até um copinho do Santos aqui, onde eu guardo as minhas canetas. Ai, eu amei, gente. É muito lindo, não tá? Comenta aí se vocês gostaram. Mas sem mais enrolação, vamos às perguntas, então. Eu quero agradecer a todo mundo que enviou pergunta, né, mais uma vez. De qualquer forma, eu vou mandar beijo pra vocês e abraço a cada pergunta que eu for lendo, né? Então vamos começar. Primeira pergunta do Márcio Rafael Batista. Ele perguntou o seguinte: com esse atual elenco, você acha arriscado promover mais garotos da base? Muito obrigada pela pergunta, Márcio, e vamos então respondê-la. Sim, eu acho muito arriscado o Santos promover garotos da base agora, principalmente porque esses garotos que sobem para o profissional, eles precisam já ter uma base formada, precisam estar num time que seja minimamente competitivo para que a responsabilidade dos resultados, das vitórias, não caiam em cima deles, né? Porque eles têm que chegar num time pronto. Não adianta você pegar um monte de jogadores da base, colocarem no profissional e esperar que eles resolvam, jogar em cima deles uma responsabilidade que não é a deles. Não sei se vocês lembram quando o Santos estava sofrendo, acho que 2 anos atrás, Pirani era um dos titulares do time, ele foi cobrado chegando na casa dele, ali no apartamento dele. Então, e ele foi um jogador que foi cobrado e ele era o mais jovem do elenco naquele momento, entende? E essa responsabilidade não era deles, eram outros jogadores que deveriam estar chamando a responsabilidade ali naquele time atual daquela época. Mas não, foram cobrar um garoto que, enfim, subiu pro profissional e devia estar ali num time que estaria minimamente formado já, com uma base pronta, e não foi o que aconteceu. Então eu acredito que nosso atual elenco hoje não é esse time, não é essa base para os meninos subirem e se sentirem seguros em desempenhar um bom futebol, porque o Santos hoje vive uma montanha russa aí com mais baixos do que altos. Então eu acredito que não é o melhor momento para promover garotos. Mas eu também não vejo o Santos indo atrás de outras opções, como por exemplo no mercado, porque enfim, a gente ficou quantos dias parados, vários boatos de contratações chegando, o Santos acertando negociação, e hoje e ontem, por exemplo, surgiram notícias falando que esses jogadores não deram certo, não viram mais. Então é realmente complicado a gente pensar em uma solução para o Santos, porque se a gente olha de um lado, a gente olha para a categoria de base e a gente vê esse cenário onde os meninos vão subir e vão assumir uma responsabilidade que nesse momento não é a deles. E do outro lado, a gente vai ter ali um Santos que não é ativo no mercado, não tem força, não tem poder dentro do mercado ali financeiro para trazer jogadores que chamem a responsabilidade no elenco, né? Então a gente passou muito tempo aí sem isso. Então, só para concluir mesmo, eu acho muito arriscado trazer jogadores. Eu acho que o time precisa estar formado, porque não é todo jogador da base que vai subir e atender às nossas expectativas de ser a grande revelação do time, pegar o time e carregar nas costas, como foi o caso de Neymar, como foi o caso do próprio Rodrigo, né, que chamou as responsabilidades em alguns jogos. Mas até esses 2 jogadores específicos, se a gente pegar o time que eles estavam jogando na época que eles foram a grande revelação, a gente vai ver que além deles, que era a grande referência do time, tinha outros ali que, enfim, faziam o time ter forma. Hoje o Santos não é um time que tem forma, então eu acredito que é muito arriscado. Próxima pergunta, então, do Vladimir Júnior. Ele perguntou o seguinte: olá, os conselheiros estavam querendo o impeachment do Rueda por má gestão no futebol. Parece que tem uma cláusula no novo estatuto que permite isso. Mas alguns torcedores foram contra por medo de quem entraria em seu lugar neste momento e de como a pessoa seria na função.
Eu não entendi isso direito e também não sei o que pensar a respeito. Mas e você? É contra ou a favor do impeachment do Rueda neste momento, faltando meses para o término do seu mandato? Um abraço. Bom, obrigada, Vladimir, pela pergunta. Beijos para você, abraços. Para não ser injusta com o Rueda, a gente tem que assumir que ele fez coisas boas, sim, para o time, mas também fez coisas ruins, né, que prejudicaram muito o Santos. Vamos começar pelas coisas boas que ele fez. O marketing do time, por exemplo, cresceu muito, muito nesses últimos anos enquanto o Rueda estava no comando, ou melhor, enquanto o Rueda está no comando. De 2020 para 2021, o marketing teve um aumento de 153%. De 2021 para 2022, um aumento de 52%. Então, olha como cresceu. O Santos esteve muito mais presente nas mídias sociais. E a gente acha que não, que é bobeira, que isso nem é tão importante. Por exemplo, quando o Santos posta alguma ação nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, eu vejo alguns torcedores comentando, tipo, a gente quer reforço, isso não é importante, esse tipo de publicação não faz diferença nenhuma. A gente acha que não faz, mas na verdade faz uma diferença. Porque estar presente hoje nas mídias sociais, seja YouTube, Instagram, Facebook, é extremamente importante, principalmente com um time de futebol da grandeza do Santos. No ano passado, por exemplo, a Santos TV ganhou um prêmio, né, como o melhor canal de times, assim, do YouTube. Então, olha que marca, né? Olha que importante ter um bom trabalho ali nas mídias sociais. E esse aumento significativo no marketing digital do Santos foi graças também às campanhas e os projetos que o Santos realizou. Por exemplo, Santos no Mundo. Foi um grande projeto que o Santos fez ano passado e que deu um retorno super significativo, onde o clube foi para a Europa, para a África, para a América do Norte. E essa campanha ajudou a reforçar a marca Santos no cenário mundial, né? Fora outras campanhas, como o Boteco Santista também, que foi inaugurado ano passado, a reforma ali dos vestiários, né? Que também foi algo legal. A criação do aplicativo do Santos também foi nessa gestão do Rueda, aconteceu esse ano, mas enfim, foi algo muito marcante também. Teve também aquela coleção bombástica em parceria com a marca do Charlie Brown Jr., que esgotou as peças, todos os produtos ali em menos de 48 horas. O Rueda também, ali no início do seu mandato, tirou o Santos do transfer ban, negociou dívidas, quitou algumas outras dívidas. Então eu acredito que todos esses pontos que eu falei aqui agora acabam dando pontos positivos para o Rueda na sua campanha. Só que em contrapartida, a gente olha para o lado futebolístico e a gente não vê esses pontos positivos ganhando força, muito pelo contrário. O Santos perde muito na parte do futebol, perdeu muito desses últimos anos e tudo na gestão do Rueda, né? E como a gente pode elencar esses pontos negativos que o Santos perdeu no quesito futebol? Negociações de jogadores por valores abaixo do que eles valiam, com aquela desculpa de que nós estamos com dívidas, não podemos exigir muito. Quantas vezes a gente não ouviu o Rueda falar isso? Me fala. Quantas vezes a gente perdia jogador, principalmente depois do vice da Libertadores, que um monte de jogador saiu e eles vieram com essa desculpa de que a gente não pode pedir muito porque a gente tá com dívida, a gente não tem esse direito. Gente, primeiro que isso nunca fez sentido pra mim, porque se a gente tá com dívida, precisando de dinheiro, a gente não vai doar os nossos jogadores, a gente vai colocar um preço nele. E se o outro time quiser, o outro time paga o valor que o Santos tá pedindo, paga o valor que o Santos acha que aquele jogador vale. Porque quando o Santos vai fazer negociação com outro time, em busca de um jogador do outro time, a gente tem que pagar o valor que eles estão pedindo. Menos do que aquilo, a gente não traz jogador. Então o Santos, ele erra muito nessa parte de negociação de jogador, fora os empréstimos de jogadores que o Santos faz, né, para times rivais que vão disputar o Campeonato do Brasileiro com a gente, e quando esses mesmos times precisam emprestar jogadores pra gente, a gente não consegue uma negociação simples e muitas vezes esses jogadores acabam nem vindo pro Santos. Por exemplo, o Santos emprestou o Pirani pro Fluminense, o Zanocelo também já foi emprestado, e a gente não trouxe ninguém nesses últimos dias. Durante todo esse tempo que a gente ficou parado, a gente não trouxe ninguém. E os jogadores que o Santos estava tentando trazer já melaram. Até o momento não chegou ninguém. E o nosso próximo jogo é dia 4 agora, na Sul-Americana. A gente é a nossa estreia. E o nosso time continua o mesmo que perdeu pro Ituano e foi eliminado do Campeonato Paulista de forma precoce. Então, além dessas vendas de jogadores, empréstimos de jogadores, o Santos também contratou durante esses últimos anos do mandato dele alguns jogadores que não surtiram efeito nenhum, que não chegaram para ser com o status de titular, com o status de fazer a diferença no time.
Fora a longa lista de treinadores, né? E assim, não é nem questão de ter uma longa lista de treinadores, mas é a diferença de um treinador para o outro. Mostra que o Santos não teve planejamento nenhum para o futebol nesses últimos 3 anos, porque são treinadores com estilos e ideias de jogo totalmente diferentes. Então, como é que a gente espera acreditar num trabalho, num projeto, se esse projeto que é apresentado para a torcida, se é que há um projeto, ele não bate? Se demite um treinador e traz outro que tem uma ideia totalmente diferente, demite esse outro treinador e traz outro que tem uma outra ideia. Porque não faz sentido. Imagina a cabeça dos jogadores. Porque assim, a maioria dos jogadores eles não mudaram, ficaram lá sempre os mesmos. Imagina a cabeça desses jogadores, o eco que deve fazer com tanta mudança de ideia. Tipo, olha, vamos jogar desse jeito aqui, vamos jogar mais ofensivo, mais defensivo. Imagina. Então, sim, o futebol ficou jogado para escanteio. Foi uma completa bagunça. E por mais que eu tenha dito que o marketing ali no início de respondendo essa pergunta é extremamente importante, a gente não pode simplesmente deixar o futebol para o lado. Porque se tratando de um time de futebol, o futebol tem que ser sempre prioridade dentro de um clube. Independente de qualquer coisa, o futebol tem que ser prioridade. Então não adianta o Cuesta falar que ele quer encerrar o seu mandato, fazendo com que o Santos tenha diminuído suas dívidas, encerrar o seu mandato com o Santos mais equilibrado nas contas, se o Santos terminar a temporada e terminar o mandato dele jogando uma Série B no próximo ano. Agora, respondendo a pergunta se eu sou contra ou a favor do impeachment do Rueda, depois de tudo que eu já disse aqui, sinceramente, eu seria a favor. Por quê? Olha quantos dias a gente ficou parado. Olha quantos dias o Santos poderia ter minimamente pensado um pouco mais no futebol, dado uma certa segurança para o torcedor iniciar o Campeonato Brasileiro. Não tô nem falando de Copa Sul-Americana, gente. Tô falando de Campeonato Brasileiro, onde o buraco é um pouquinho mais embaixo. Com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de respaldo, né? Mas não, a gente não sabe como esse time vai começar o Campeonato Brasileiro. A gente não sabe que time vai a campo no próximo jogo que a gente estreia na Copa Sul-Americana. A gente não faz ideia de que time vai a campo. A gente não faz ideia de qual a postura desse time. Entende? A gente viu o time atual do Santos, o elenco atual do Santos, perdendo amistosos, jogos, treinos para equipes super inferiores a gente. Super. Então, qual que é a segurança que a gente tem? Qual que é o respaldo que a gente tem? Se em 2 anos o Rueda não conseguiu acertar o futebol do Santos, não é nesse final de ano que vai acertar. E pelo que o Santos jogou no Campeonato Paulista, é muito preocupante a nossa situação para o Campeonato Brasileiro, para o resto da temporada. Então, assim, se o Rueda tiver que sair, que ele saia agora. Porque a gente vai começar um campeonato sem ter nenhuma certeza do que vem pela frente. A gente vai começar um campeonato já sofrendo antecipadamente. E agora vamos para a última pergunta do Santástico na Veia. Ele perguntou o seguinte: boa noite, o que você achou do grupo do Santos na Sul-Americana? Beijo, Santástico, muito obrigada pela pergunta. Bom, o Santos está no grupo E, junto com o New Old Boys, Blooming e Audax Italiano. Eu não achei um grupo muito difícil, o Santos conseguiu se livrar dos principais problemas da competição, né? Que, por exemplo, a altitude, viagens muito longas, isso o Santos não vai enfrentar. Mas falando de cada adversário separadamente, a gente tem ali o primeiro adversário, o Blooming, que a gente já enfrenta na próxima semana, aí no dia 4. É a nossa estreia na competição. É um time boliviano, no campeonato boliviano ele está apenas com 2 pontos em 7 jogos, na 15ª colocação. E a gente sabe que o campeonato boliviano ali tem equipes como The Strongers, Bolívar, que são as mais relevantes ali desse cenário do futebol boliviano. Nosso segundo adversário ali é o Audax Italiano, um time chileno, que também não vive boa fase, está em 15º também no campeonato chileno, com 7 pontos em 9 jogos, e enfrenta ali adversários como Atipato, Colo-Colo, União La Calera, Universidade Católica, Universidade do Chile. Então são esses adversários, né, mais relevantes que a gente conhece e também não faz um bom campeonato. E eu acredito que o time mais difícil que a gente vai enfrentar ali é o New Old Boys, por ser argentino e por viver uma boa fase ali, né, no campeonato argentino, tá em 14 pontos em 8 jogos. E eu acredito que se o Santos fizer sua parte contra os outros 2 adversários, que são teoricamente os mais fáceis desse grupo, ele decide a vaga justamente contra o New Old Boys, né, que é o outro time ali que vai brigar por essa vaga. E o Santos precisa fazer a sua parte. Mas assim, números, estatísticas, de nada valem se o Santos não for um time totalmente competente, com vontade em campo, né, minimamente competitivo,
porque até um time lanterna de qualquer campeonato, de qualquer liga, ganha de um time sem vontade. Então o Santos precisa se mostrar, precisa ter postura nos seus jogos e mostrar o futebol ali competitivo na medida do possível, é claro, porque a gente não pode exigir muito pelo visto, né? Mas enfim, o Santos precisa fazer a sua parte, porque se jogar o que jogou em alguns jogos do Campeonato Paulista, por exemplo, a gente não tem a mínima chance nem contra Blooming, nem contra o Audax Italiano e muito menos contra o New Old Boys. Então o Santos tem que fazer a sua parte. Na minha opinião, não é um grupo difícil, o Santos até que teve uma certa sorte aí, mas tem que jogar bola. Porque sem jogar bola não adianta, né, gente? Não adianta. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês quiserem sobre qualquer uma dessas perguntas. Deixa a opinião de vocês também. Eu vou ficar aguardando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também para se inscrever. Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!